Olá, eu vou falar sobre a depressão na pessoa idosa. Mas antes de abordar as peculiaridades dessa fase do desenvolvimento, é importante entender então o que é um transtorno depressivo. Existe um manual diagnóstico estatístico, o mais atual é o DSM-5, onde a Associação Americana de Psiquiatria define os transtornos mentais. Então, dentro dele, existe o transtorno depressivo, né, que se difere em grau e em espécie. Mas a característica comum é um humor deprimido, um humor triste, um vazio irritável, uma perda de interesse e de prazer por quase todas as atividades. Bem, dessa forma, então, o transtorno depressivo ele se difere da tristeza, do luto. E na pessoa idosa, apesar de aparecer com frequência nos consultórios, né, psiquiátricos, é de difícil mensuração, porque ela tem algumas peculiaridades. A pessoa idosa, então, além de ter as condições do envelhecimento natural, ela tende a supervalorizar, por exemplo, os aspectos físicos, a um aumento de medicações, a um grau de hipocondria, e também tem, dentro dessa questão da depressão da pessoa idosa, tem uma alteração na capacidade funcional, que acaba gerando um medo de cair. Então, essa pessoa idosa, ela acaba por reduzir suas atividades e ficando mais isolada, evitando sair de casa. Entendido isso, então, sobre o transtorno depressivo, nós vamos falar então sobre 4 aspectos extremamente importantes para a nossa saúde mental. O primeiro aspecto é o aspecto biológico. Dentro do aspecto biológico, então, é importante entender que alterações na condição orgânica vão influenciar, né, no bem-estar. Então, assim, falta de vitaminas, uma pessoa que tem muita insônia, alterações do sono, então, uma ingestão inadequada de alimentos, ou horas erradas, né, das refeições, falta de atividade física, falta de exposição à luz do dia, todos esses fatores vão influenciar nos aspectos biológicos, que acabam, então, por prejudicar e ter uma tendência à depressão. Um outro fator também muito importante é o fator psicológico, emocional, que diz respeito, então, a como é que a pessoa lida com a tristeza, por exemplo, né? Tristeza, todo ser humano vivencia, experiencia. É uma condição. Viver momentos bons ou ruins da vida faz parte. Então, como é que a pessoa consegue lidar com ela que pode ser prejudicial ou não. Então, assim, como a pessoa tem que capacidade é que a pessoa tem de lidar com frustração, de aceitação de algo que foi inesperado, né? Que saiu diferente daquilo que se pretendia. Como que é lidar com perdas, né? Perdas tanto me refiro à morte de pessoas queridas, mas também de perda, por exemplo, de papéis importantes que desempenhava. Então, assim, qual é o nível de responsabilidade que a pessoa agrega daquilo que foi exterior a ela? Então, me tiraram algo, como é que eu lido com isso? É um fator importante, então. Um outro fator é o fator social, que aí vai dizer sobre questão de isolamento da pessoa, questão de ter vínculos ou não, de participação ativa, seja dentro da família, seja na comunidade, seja ter grupos de amigos, tudo isso. A pessoa idosa, ela perpassa, né, ao longo da vida por diversas situações. E aí ela desempenha normalmente uma função, um papel social, e de repente ela se vê aposentada, por exemplo, né? Ela já não se vê mais capaz de produzir para o mercado, já não faz mais parte disso, que é uma condição da nossa sociedade atual, né? E aí isso interfere no bem-estar dela.
começam a gerar sofrimentos, né? Então, como essa pessoa consegue atribuir sentido e significado de vida? Também pensando dentro da família, o aspecto dentro da família. Muitas vezes as pessoas começam a infantilizar a pessoa idosa. Ela era uma adulta ativa, aí passou para outra condição da fase do desenvolvimento e as pessoas começam a infantilizá-la. E muitas vezes na melhor intenção, né? Tadinha, eu vou pegar isso pra ela, eu vou escolher a roupa dela pra facilitar. Mas isso muitas vezes tira o sentido de vida, né? O que a pessoa vai esperar disso então? Vai esperar o quê? Mais nada? Ela perdeu o sentido, ela não se sente mais útil, né? Então não se sentir útil, não ser enxergada, né? Não ter sua identidade preservada interfere muito no bem-estar dela. E vale muito um olhar. Então, como é que a sociedade, ela perdeu o sentido, ela não se sente mais útil, né? Então, não se sentir útil, não ser enxergada, né? Não ter sua identidade preservada interfere muito no bem-estar dela. E vale muito um olhar. Então, como é que a sociedade lida com a pessoa idosa? A sociedade, ela inclui ou ela exclui? Então, ela acaba também contribuindo na depressão da pessoa, porque aí vai ter o aspecto daquilo que a pessoa se identifica, aquilo que é dela, né? Mas também aquilo que ela não consegue, né? Que é externo a ela. Então é difícil para ela lidar às vezes com a condição de que as pessoas todas ali agora enxergam ela como uma pessoa frágil, né? Então pensa num homem que sempre pensando aqui, diretor de uma empresa, que sempre teve o poder de decisão, de liderança, e aí de repente ele aposenta, e aí dentro de casa também os filhos começam já a não dar o devido valor e ele começa a se ver sem espaço. Quem é ele? Ele já não sabe mais quem é, né? E o outro fator também que foi incluído, que é o espiritual. Eu não estou dizendo aqui sobre religião, eu estou dizendo aqui na busca de sentido, na capacidade de transcendência e integração, que tem a ver com a esperança, com a generosidade, que são aspectos que contribuem, então. Então, pensando nesses quatro fatores, nós então podemos ter dimensão daquilo que dá para minimizar de sofrimento. E sim, né? Somado a isso, é válido um cuidado, então, e um olhar daquilo que é possível empoderar e daquilo que é preciso também levar a um profissional. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem a condição, então, do profissional, né, o médico adequado para poder ver as questões de medicamento, para ajudar nessa depressão. Tem também, né, a psicoterapia, que é o acompanhamento, né, dessa pessoa de forma a compreender, de forma a auxiliá-la, então a facilitar, né, de modo que ela entre em contato com seus recursos internos. Mas tem também todo um contexto que pode auxiliar, né, e servir como fator protetivo de evitar a depressão. Porque uma vez a cronicidade dessa depressão, ela leva a riscos, por exemplo, de dependência. A pessoa acaba por ser cada vez mais dependente. Ela leva ao isolamento, que é um fator que deve ser muito olhado, e ao risco de suicídio, né? Nós não podemos desconsiderar que as pessoas idosas também cometem suicídio. Então, o que é que nós podemos fazer para isso? Precisamos empoderá-los, precisamos dar voz, né, a essas pessoas, mas para que eles tenham voz, nós precisamos oferecer uma escuta ativa, que é ouvir, querendo compreender, desejando compreender essa pessoa, que apesar de ser uma pessoa idosa, ou seja, mesmo que na sua condição do envelhecimento natural, né, que há perda de vigor, de força, de velocidade, de alterações físicas, ela ainda é um ser de desejo, de vontade, que pode contribuir na sociedade. Espero ter contribuído de alguma forma, agradeço você ter ficado até agora me ouvindo e até a próxima!